Hoje eu já quero começar colocando uma notícia para vocês na tela. Pois é, eu sei que muitos já viram ela ali no início do mês, onde a Fitch ela manteve a nota do Brasil em BB-, mas revisou para negativa as suas perspectivas. E eu sei que muitos olharam para isso e já entenderam que a coisa não era muito boa, mas talvez não tenham entendido exatamente como funcionam essas agências de risco e por que essas notas que elas dão para países, empresas e até mesmo alguns títulos de investimento, como o CDB, por que isso é tão importante e influencia tanto nos nossos investimentos. Então eu quero trocar essa ideia com vocês hoje, mas eu vou pedir então para você me acompanhar até o final do vídeo, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ou inscrita e fortalecer esse conteúdo deixando seu like, que assim o YouTube ele entende que esse é um conteúdo relevante, ele entrega para mais pessoas e talvez essas pessoas, se elas assistirem esse vídeo, quando elas lerem esse tipo de matéria, elas vão conseguir entender um pouquinho melhor do que a gente está falando. Então vamos começar do começo, gente, falando sobre o que são essas agências de risco? Pois bem, elas são empresas independentes que podem ser contratadas aí por emissores de títulos e que elas podem ir fazer uma avaliação de risco para entender a capacidade de um emissor, um país ou uma empresa honrar com as suas dívidas. Nós temos vários emissores, nós temos muitos títulos aí que são emitidos diariamente, nós temos vários países, várias empresas que muitas vezes requerem essa classificação, essa nota por essas agências de risco, inclusive para os investidores, porque só para vocês entenderem, existem alguns fundos, alguns bancos que eles fazem os seus investimentos, não somente no país deles, mas em outros países, só que alguns têm algumas regrinhas no sentido de que, olha, você só pode fazer investimentos que tenham um grau de investimento. E se aquilo que você está olhando tem um grau especulativo, conforme as agências de risco classificam, então você não pode colocar o seu dinheiro ali. Eu vou mostrar depois melhor uma tabelinha para vocês entenderem do que eu estou falando dessas notinhas, né? Desses dois graus que existem, que é o grau de investimento e o grau especulativo. Mas antes, vocês precisam saber que existem sim várias empresas que fazem isso, mas hoje 95% do mercado praticamente é da Moody's, da Fitch, que eu mostrei logo no início do vídeo, e da Standard & Poor's. Então são as três principais agências de risco e elas fazem uma avaliação criteriosa com vários aspectos para entender então a capacidade de uma empresa, um país ou algum investimento honrar com as suas dívidas, com as suas obrigações. Então eu expliquei para vocês o porquê essas notas são importantes, porque muitas vezes, por exemplo, o Brasil, né, quando ele tinha o grau de investimento há uns anos atrás, então muita gente poderia colocar o dinheiro aqui. E aí o que aconteceu? Nós perdemos esse grau de investimento, e aí eu quero colocar até essa notícia para vocês relembrarem um pouquinho desse momento de uns anos atrás, e nós passamos a ser considerados um grau especulativo. Então, muitas pessoas que investiam aqui, elas simplesmente tiveram que tirar o seu dinheiro por conta de algumas métricas aí de alguns investimentos, entendendo que elas só podem colocar o dinheiro ou só querem colocar o seu dinheiro em lugares que passam uma certa credibilidade ou que, enfim, aspiram confiança para os investidores. E aí, gente, só para vocês entenderem como está classificado, né, esse grau de risco e esse grau de investimento, né, eu quero colocar essa tabelinha aqui na tela para vocês, onde a gente mostra as classificações dessas três principais agências de risco que eu falei para vocês. Então a gente tem aí as maiores notas, como a AAA, que é onde os Estados Unidos, por exemplo, se encontra. Nós temos algumas aí um pouco mais baixas, mas que ainda tem grau de investimento, como por exemplo a China, que ela tem A+. E aí depois disso a gente tem uma linha de corte, né, que aí começa o grau especulativo, onde se encontra o Brasil nesse momento com BB-. E esse grau especulativo, então, é simplesmente para dar um alerta para os investidores de que, olha, aqui com esse BB-, eles ainda até têm a capacidade de honrar com as suas dívidas, mas fica o alerta que a coisa não tá tão boa assim. Então, quando muitas vezes a gente poderia estar fazendo algumas reformas no país, a gente fez a da Previdência, mas quando a gente fala de reforma administrativa, tributária, enquanto tudo isso não sai e enquanto a gente se vê em toda essa crise que a gente está vivendo, na verdade não é a crise, são as crises, porque nós temos crise sanitária, nós temos uma crise do petróleo, nós temos também uma crise política, né? Essa parece que a gente sempre tem. Então, quando uma agência de risco olha para tudo isso, ela simplesmente liga esse alerta e reflete isso na nota que ela dá para o país ou que ela mantém para o país. Quando ela revisa essa perspectiva para negativa, isso é um indicador de que ela pode, a qualquer momento, rebaixar
aumentar mais uma vez a nossa nota. E aí a gente fica cada vez mais distante de conseguir um grau de investimento, que é claro, é muito importante. Agora, antes de finalizar esse vídeo, eu quero só passar para vocês quais são os principais critérios que essas agências de risco avaliam antes de dar as suas notas e repassar essa informação, então, para todo o mercado. Porque tem vários, gente, não é só país, como eu falei para vocês. Nós temos títulos de renda fixa, nós temos empresas. As empresas da nossa bolsa mesmo, se você digitar o nome da empresa e rating, ou o nome da empresa e, enfim, nota de risco, provavelmente você vai encontrar aí qual é o grau dessa empresa, se é um grau de investimento ou o grau especulativo. E aí o que acontece, gente? Quando a gente fala de investimentos de renda fixa mesmo, se você entra na plataforma da corretora, algumas elas mostram essas notas aí, tipo AA, B-, essas coisas assim. E conforme essa nota, você já consegue entender o risco que você está correndo na renda fixa. E aí você deve estar falando, poxa, B, é mais risco na renda fixa? Sim, acontece, né, gente? Muitas vezes, quando você encontra alguns títulos pagando um CDI muito alto, tipo 130, 140, 150% do CDI, né? Não sei se tem isso, não cheguei a consultar, mas muitas vezes o risco desse emissor honrar com as suas dívidas, ele pode ser muito grande. Então, por mais que você tenha a cobertura do FGC, essas agências de risco vão lá e dão a nota para dizer assim, ó, eu avisei, se você tiver dor de cabeça depois, tava aqui estampado na sua cara. E aí o que elas avaliam nisso tudo, né, para dar essas notinhas como eu coloquei antes na tela para vocês? Estabilidade financeira, então elas querem saber a capacidade que essa empresa tem, né, para operar a empresa, o país, etc e tal, para honrar com os seus pagamentos, o nível de endividamento e o quanto esse endividamento pode influenciar nessa questão de honrar as suas obrigações. Olha o histórico de crédito para entender se tem um histórico de ser bom pagador, né? Se todas as vezes que você emitiu dívida, você pagou essa dívida, você já deu calote alguma vez? Então tudo isso é avaliado. Também a capacidade de gestão, e essa é uma parte muito importante e que vai mostrar se aquilo é confiável ou não, se a pessoa que está lá à frente, ela passa a confiabilidade necessária para ter uma nota alta. E claro, mercado e segmento inserido. E isso a gente pode até mesmo trazer para o cenário político. Como eu falei para vocês, quando a gente encontra o Brasil na situação que ele está, inclusive com a crise política, a gente entende que a situação não tá lá grandes coisas, então essas notas que a gente tem hoje, até que a gente faz bastante jus a isso. Então todos esses critérios, eles são avaliados em conjunto por essas agências, para elas emitirem o seu parecer, e que, claro, qualquer outra pessoa que decida olhar hoje para o Brasil, para alguma empresa do Brasil, ou se você decidir olhar para algum título de renda fixa que você está interessado, você já vai entender aí o parecer dessas agências de risco, e você vai entender se você pode ficar tranquilo ou não, ou se você está colocando seu dinheiro em um lugar especulativo, e aí você tem que se ligar que talvez você não pode comprometer muito seu patrimônio com aquilo. E enfim, gente, eu acho que são basicamente essas as principais explicações dessas agências de risco e de como funcionam essas notas e de como tudo isso influencia nos nossos investimentos, no nosso dia a dia, e como muitas vezes você conseguir elevar o seu grau, muitas vezes o nosso que é especulativo, para um grau de investimento, pode ser difícil, porque hoje a gente está no meio de uma crise, talvez a gente teria que fazer tanta coisa, tanta reforma, que nesse momento a gente não está conseguindo parar para ver isso, para conseguir ter uma avaliação boa e talvez até mesmo ganhar um grau de investimento e trazer mais investimentos para o país, porque sim, isso pode acontecer, e trazer investimentos para o país, a gente entende que isso sim pode ser positivo e contribuiria então para uma possível recuperação econômica, ou ajudaria na nossa economia. Enfim, gente, eu acho que essas eram as principais informações, eu espero que vocês tenham gostado. Maria Isabel, acho que ela não tá viva, tá viva, sim, ela está viva, só tá dormindo, acho que já tem umas 3 horas aqui do meu lado, enquanto eu estudava antes de fazer o vídeo, ela já estava aqui e ela continua aqui sem sequer se mexer direito, mas de qualquer maneira, se você chegou até aqui, deixe seu like, que é muito importante para mim, e eu vejo vocês então no próximo vídeo.